preparado, reservado para a nossa vida em todas as esferas. Em todas as esferas, não importa elas quais sejam. E dentro disto aí, a gente já viu alguns elementos que devemos ter em mente quanto ao nosso futuro aqui na Terra. E nós vimos o primeiro elemento, a soberania de Deus. Vimos o segundo elemento, a nossa responsabilidade quanto às escolhas erradas. Vimos o terceiro elemento sobre a vontade de Deus. O quarto elemento, oração. O quinto elemento, confiança. E o sexto elemento, irmão, chamado dependência. Dependência. E não é dependência do homem, é dependência de Deus. Eu não sou cantor, vocês sabem, né? Se eu fosse cantor, eu ia cantar um hino de Oséias de Paulo. Eu deixei aqui, fiz o print da letra, mas eu vou só citá-la. Oséias de Paulo louva a Deus com o hino, irmãos. Esse hino aqui é do tempo quando eu aceitei Jesus. Dependo de Jesus. Veja a letra ou a composição deste hino. Dependo de Jesus. Igual as plantas dependem do sol para crescer, igual a criança depende da mãe para nascer, e semelhante o corpo depende da alma para viver, eu dependo, só dependo de Jesus. Dependo de Jesus, igual as aves dependem das asas para voar, igual a cigarra depende da voz para cantar. E quando eu estava ouvindo esse hino, aí tinha uma cigarra cantando aqui. Igual a cigarra depende da voz para cantar. Por mais que depois a bichinha morra, né? De tanto cantar. E semelhante o barco depende do mar para chegar, eu dependo, só dependo de Jesus. Igual o crente precisa de fé, igual o jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus. Então está aqui um hino composto e que o nosso irmão cantor e pastor Oséias de Paulo louva ao Senhor Jesus Cristo há longos anos. A dependência a Deus, irmãos, ela tem que fazer parte da nossa vida. A dependência a Deus tem que fazer parte da nossa vida. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente olha de Gênesis, Apocalipse, e a gente vê que os homens e as mulheres de Deus, eles professavam a sua dependência plena de Deus. Professavam. Talvez não dissessem com essas palavras, eu dependo de Deus. Mas a vida deles demonstram, nos escritos sagrados, a dependência plena que eles tinham enquanto com vida da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo um casal, dentre outros, eu vejo um casal que expressou a sua dependência de Deus em um dos momentos difíceis da vida deles. Um moço, uma moça se casam, logicamente eles pensam em ter filhos, né? Ter filhos. Antigamente era um sonho da família, de um casal, ter muitos filhos, um feixe, uma ruma de filhos. Já hoje em dia o negócio não está tão fácil para ter uma ruma de filhos. É preciso ter um planejamento familiar para não ficar dependendo de bolsa de governo. Hoje eu vejo ainda pessoas, irmãos, que faz questão de ter filhos e filhos, mas que as condições financeiras não são lá boas, são poucas.
mas querem ter filhos justamente confiando e para depender de uma ajuda do governo federal. Eu acho que é o Bolsa Família que se chama, não sei, ou se mudaram o nome. Enfim, hoje não dá para ter uma arruma de filho, só se for um milionário, né? E olhe lá, que a mulher, mesmo sendo uma milionária, não quer nem ter uma arruma de filho, só quer ter um filho, e olhe se vai querer ter 2 filhos. Umas têm suas mentalidades pobres, né? Não quero ter filhos porque isso aí vai deformar o meu corpo físico. Então não casem, não casem. Se você quer casar, sabendo que pode engravidar, e logicamente a gravidez, as mulheres sabem muito bem, os homens sabem na teoria, graças a Deus, mas a gente sabe que há uma mudança no corpo físico da mulher, em todos os aspectos. Há uma mudança geral, e logicamente quando a criança nasce, então fica algumas questões aí no corpo da mulher. Então, se você quer casar um dia, analise direitinho, porque esse negócio, não vou casar, mas não quero ter filho para não deformar o meu corpo físico, então é melhor você ficar solteira até a volta de Jesus Cristo, que também não vai pecar se ficar solteira, não vai pecar. Porque aí, irmãos, é aí onde a gente imagina a questão, quero casar, quero, o futuro pertence a Deus, está bom, mas Senhor dirige. E se você for casar com uma moça ou com um rapaz, que ele não queira filho de jeito nenhum, né? Ele gerar, e a mulher gerar para poder vir ao mundo a criança. E agora? Pode ter um atrito? Pode. Se não tiver a cabeça no lugar, pode gerar um atrito. Pode gerar já aí um problema conjugal. Um quer filho, o outro não quer. E se não tiver a maturidade psicológica correta, pode descambar para situações não favoráveis. Então é preciso buscar a Deus no tocante ao seu futuro emocional, no que diz respeito a isso aí também, né? Para não ter atrito. Porque sempre, irmão, a gente tem que ter em mente, como eu disse na minha fala, a nossa dependência a Deus. Depender de Deus em todos os sentidos da nossa vida. E este casal, que cito agora, que foi o pai e a mãe de Moisés, o pai foi Levi, a mãe, eu estou agora em dúvida se foi Joquebede, eu estou esquecido, mas se alguém estiver em Joquebede, pronto. Então, Levi e Joquebede, os pais de Moisés, casaram-se e... Sim, Arã e Joquebede, olha, tá? Então, veja só, eles decidiram se casar, se envolveram, casaram, e lá na frente, ela engravidou. Veio agora uma sentença do rei, tinha uma sentença do rei, Faraó, que todos os meninos deveriam morrer. Todos deveriam morrer. Não poderia ficar nenhum menino vivo. 2 parteiras que faziam os partos foram designadas para matar os meninos que nascessem. E agora estava esse bruguelo novinho, recém-nascido, na casa deste casal. Eles sabiam, irmão, da sentença do rei, da lei, da determinação que o rei assim deu. E agora o que fazer? O que este casal poderia fazer no que diz respeito a conservar a vida de Moisés? Eles não conheciam o amanhã, eles não sabiam os projetos, os desígnios de Deus na vida de Moisés. Restaram a eles completamente confiar em Deus, é lógico, mas também depender de Deus, que Deus poderia enviar alguém para socorrer aquela criança. E todos nós sabemos da história, que aquela criança foi colocada em uma arquinha e foi colocada lá no rio, e a filha de Faraó pegou, adotou para si, veio sua irmã Miriam, falou com ela, ó, eu posso chamar uma das filhas de Israel, dos israelitas, para amamentá-lo? Pode. Chamou a própria mãe do menino. Chamou a própria mãe, que era a irmã dele, né, Miriam, e pronto.
aquele menino foi cuidado pela sua mãe legítima, sem saber, a filha de Faraó. Ficou no oculto, mas tudo isso por quê? Porque aquele casal decidiram depender de Deus. Só Deus é quem poderia agir no que diz respeito a dar um livramento àquela criança que estava naquela arquinha, naquele barquinho ali, na minha forma de falar, naquele rio. De repente, se não tivesse ninguém, ele seria levado e poderia ser comido pelos animais ferozes daquela época. Mas, meus amados irmãos, aquela criança foi cuidada pela própria mãe. Aquela mulher, justamente, foi ensinando a seu filho as coisas de Deus, foi orientando acerca das coisas de Deus, e Moisés foi se desenvolvendo, foi crescendo, chegou na fase correspondente, e a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele foi um rapaz instruído em toda a ciência do Egito, tornou-se um homem culto, mas chegou o momento que ele viu que um egípcio estava maltratando a um dos seus irmãos. Como ele sabia que um egípcio estava maltratando a um dos seus irmãos? Porque justamente a sua mãe o ensinou. E certamente ela pediu segredo, boca fechada a Moisés. E ele assim ficou. Mas quando ele viu isto aí, a gente sabe do procedimento, o que ocorreu, matou o egípcio. De repente viu dois egípcios brigando. Quem constituiu você? Juiz entre nós. Quer matar a gente como matou o egípcio? E ele aqui, na minha forma de falar, pegou o beco, fugiu porque sabia que Faraó poderia matá-lo. Para onde Moisés foi? Ele foi para o deserto. Irmãos, não foi o tempo de Deus levantar a Moisés como libertador de Israel. Tudo tem o tempo de Deus para acontecer na nossa vida, como está lá em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Tudo na nossa vida ocorrerá, irmão, no tempo de Deus. Se ocorrer no tempo de Deus, maravilha para a nossa vida. Mas se a gente colocar o carro na frente dos bois, prejuízo para nós. Então, por isso que a gente tem que depender de Deus em todos os sentidos da nossa vida. Buscar ao Senhor, saber a vontade de Deus qual é, entender a soberania de Deus para a nossa vida, estar orando, confiando e consciente das nossas responsabilidades se a gente tomar uma escolha errada na nossa caminhada. Aí, como se diz o ditado popular, não adianta chorar pelo leite derramado. As consequências que a gente vai conquistar por uma escolha errada não foi de Deus, foi nossa. Todas as escolhas erradas são nossas. Deus não dá nada errado para nós. Deus só dá coisa boa para cada um de nós, irmão. Não dá coisa errada, coisa ruim, de jeito nenhum. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Então, um bom casamento é uma bênção de Deus. Um bom emprego é uma bênção de Deus. Um bom trabalho na casa de Deus também é bênção de Deus. Não adianta querer ser uma coisa se Deus não quer que a gente seja. Se for, será dores para nós e para outros mais ainda. E eu sei que este rapaz chegou o tempo de ter seus 80 anos de idade. Com 80 anos de idade. Foi o tempo que Deus assim escolheu para Moisés se tornar o legislador e o libertador do povo de Israel. Todos nós sabemos da história, do que ocorreu ali. Êxodo pontua muito bem para nós o que ocorreu ali. Vieram as pragas e agora a Bíblia Sagrada diz que o povo saiu daquele lugar de sofrimento. A gente sabe que a Bíblia diz que o povo clamou a Deus, que o povo estava em opressão, o povo estava sendo oprimido por aquilo que estava passando lá no Egito, a mão pesada de Faraó sobre a vida do povo de Deus. Agora o povo se multiplicando
e Faraó aumenta a carga para os homens se cansarem e ficarem bem cansativos, fadigados, e não poderem cumprir com seus deveres maritais, e assim sendo, logicamente, não poderia gerar filhos e aumentar. Mas Deus renovava os homens e havia crescimento físico ali do povo de Israel no Egito. Chegou o tempo que agora o povo sai. E a Bíblia diz, saiu com mão estendida, porque o Senhor os estava tirando de lá. E meus amados irmãos, tudo isto a gente entende que Moisés começou a entender da importância da dependência de Deus na vida. 40 anos no deserto. Estava lá no deserto, agora cuidando das ovelhas, aprendendo com as ovelhas, entendendo como é trabalhar com as ovelhas. E com 80 anos Deus o usa para tirar o povo do Egito. E agora ele estava conduzindo aquele povo para o lugar que Deus tinha determinado, a terra prometida. E ele foi entendendo a vontade de Deus, ele foi dependendo de Deus a cada momento da sua vida. Eu não sei, mas eu pergunto a mim mesmo, quem sabe Moisés dizia, Senhor, quando o povo vai sair do Egito? Quando é que tu vais me usar? Quando é que tu me levantarás como libertador deste povo? Quando? E aí ele, quem sabe fazer essas indagações ao Senhor, mas tudo no tempo de Deus. E ele aprendeu a depender do Senhor. E agora ele sai com o povo. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles chegaram agora diante do Mar Vermelho como uma determinação de Deus. Fiquem diante do Mar Vermelho. Eles ficaram diante do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo 14. Irmãos, imaginem vocês, o povo, na minha expressão, comeu o pão que o diabo amassou lá no Egito. Agora, Deus mandou o povo avançar e de contratempo Deus manda o povo retornar e ficar acampados diante do Mar Vermelho. E o povo fica sem entender o porquê de Deus mandar avançar e agora retroceder e ficar acampados diante do Mar Vermelho. Quem sabe o povo começou a fazer 1001 indagações. Por quê? Por quê? Por que voltar? Por que ficar acampado diante do Mar Vermelho? E se Faraó vier aí? Possa ser que Faraó venha atrás de nós, a gente ficar aqui, a gente está dando colher de chá para ele matar a gente. E quem sabe quantas indagações surgiram na mente daquele povo. Quando menos se espera. Vocês sabem da história bíblica que Faraó arregimentou todo o seu exército, cavaleiros, cavalos, com toda a fúria, e foram a encontro de Israel lá no Mar Vermelho. Quando o povo de Deus avista, irmão, aquela situação, eu quero que você faça bote a sua mente lá para aquele momento. Bota a sua mente lá para aquele momento. Se fosse você que estivesse diante do Mar Vermelho, sentado, e de repente você avistasse todo o exército de Faraó vindo com fúria, e você sabia que seria morto naquele momento, o que você faria? Você clamaria a Deus ou você murmuraria naquela ocasião? Será que você demonstraria a sua palavra? Não, estamos aqui dependendo de Deus e eu sei que Deus, Ele vai fazer alguma coisa. O que nós faríamos? Mas naquela época, a Bíblia diz que o povo murmurou. O povo murmurou, irmãos. Murmurou por estar naquele lugar, naquele momento, que poderiam ser mortos. E a murmuração rolou abundantemente naquela ocasião. Mas Moisés estava dependendo de Deus. Moisés disse ao povo: calai-vos, calai-vos. Vocês vão ver, vou parafrasear o texto sagrado. Vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Vocês vão ver o que Deus vai realizar em nosso meio aqui. Ele vai pelejar por vocês e vocês vão se calar, porque vocês verão a mão poderosa de Deus e a murmuração rolando solta ali. Irmãos, depender de Deus não é fácil. Quando
o bolso está cheio de real, quando a nossa conta bancária está recheada, irmão, e a gente fica, não, aqui não vai faltar nada, aqui a minha vida está garantida com esse monte de dinheiro. Não é fácil depender de Deus. Não é fácil depender de Deus. Quando tudo está bom, maravilha, irmãos. Mas quando começa a vir alguns apertos na nossa vida, quando começa a vir alguns desarranjos na nossa vida, na vida de casado, na vida de solteiro, o solteiro fica naquela situação pensando na vida emocional e profissional. Quem é casado fica pensando nas outras situações da vida de casado. E vai por aí afora. E agora, o que fazer? O que temos que fazer é depender de Deus. Não nos resta nada a não ser depender de Deus. O sertão, ele depende de Deus. Permita-me usar essa comparação. Porque, irmãos, se não houver chuva, vem o verão. O verão, quando chega no sertão, é forte. Morre tudo. Um dia desse eu estava olhando aqui atrás de casa, os montes que tem aqui, parecia que eu estava no sertão. Tudo seco aqui, os montes, os matos, tudo seco. Eu disse, meu Deus, aqui é zona da mata ou aqui é sertão? E tudo seco. Quando eu pegava o carro para ir para Xexé ou Palmares, essa parte aqui, tudo seco. É zona da mata ou é sertão? A gente depende de Deus, irmãos. A criação depende de Deus. E quando eu falar criação, eu estou querendo pontuar agora aqui a questão das árvores, que precisam da chuva enviada por Deus, para regar a terra produzir pela água os elementos necessários para a vitalidade daquela planta, árvore, seja lá o que for, e assim produzir frutos e frutos saborosos. Então, todos nós, irmãos, devemos colocar na mente que a gente depende do Senhor 100%. Não pense porque você tem um bem aqui e acolá, que você não depende de Deus, depende. Porque se Deus quiser, Ele dá um sopro e você perde tudo o que você tem. Perde tudo o que você tem. Tudo. Precisamos depender de Deus. Eu disse da outra feita, recomendei aos irmãos que, se pudessem, comprassem o livro Heróis da Fé. O livro Heróis da Fé, irmão, pontua a dependência daqueles 20 personagens. Dependência a Deus. Se não me foge a memória, Charles Finney, ou foi um outro, não estou bem seguro agora, que ele tinha orfanato e ele dependia 100% de Deus para alimentar aquelas crianças. E chegou um dia que não tinha alimento para aquelas crianças. Não eram 2 ou 3 crianças, não. Eram muitas crianças naquele orfanato. E a história pontua que ele fez uma oração com todas aquelas crianças que ali estavam. Fez uma oração a Deus. E depois daquela oração, alguém bateu na porta e disse, eu vim trazer esses pães para você porque Deus me inquietou à noite que eu tinha que trazer esses pães para este orfanato. Agora já tinha pão. Quem não tinha pão, mas estava dependendo de Deus para Deus mandar pão. Se não me foge a memória, parece que era na faixa de 1000 crianças por aí que tinha naquele orfanato. Imagina, irmão, 1000 bocas. 1000 bocas para comer e não tinha comida. Depender de quem? Do governo federal? Meu Deus, a igreja não depende de governo federal. Nós não recebemos nada de governo federal. Nós não recebemos nada de governo estadual. Nós não recebemos nada de governo municipal. Nada. Tudo é pela fé na palavra de Deus, em obediência à doutrina bíblica do santo dízimo e oferta. E agora, irmãos, o que fazer? Naquela época eles não tinham esses negócios todos como nós temos hoje. E mesmo assim a igreja continua sem depender dessa esfera humana, mas depende 100% do Senhor. Chegou o pão. E agora, comer pão seco para ficar entalado? Mas com pouco tempo, chega o leiteiro.
deu um problema no equipamento do leiteiro, da carroça, do transporte do leiteiro, e parou justamente onde? Na frente do orfanato. E bateu na porta e disse: olha, deu problema aqui no meu transporte, não tem como eu ir distribuir, e eu vou deixar esse leite todinho aqui nesse orfanato. Dependência de Deus, irmãos. É fácil quando você abre o seu armário e você olha e vê, está faltando leite, está faltando feijão, está faltando arroz, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Meu Deus, e agora o que fazer? Quando você olha para a sua conta, está zerada a sua conta, não chegou o auxílio emergencial, não chegou, de jeito nenhum. Outra situação também está lá fechada, não tem como você comprar. E agora o que fazer? Ou a gente depende de Deus, ou a gente não depende. E aí é a pergunta: é fácil depender de Deus? Não é fácil depender de Deus. Não é fácil depender de Deus, irmão, nos momentos adversos da nossa vida. Não é fácil. Quando falta uma coisa em casa, quando falta sapato para a gente, não é fácil. Meu Deus, como é que eu vou para a igreja sem sapato? Como eu vou para a igreja? Eu não tenho um sapato, mas eu tenho uma sandália havaiana. Venha com sandália havaiana. Mas aqui eu dou um conselho. Se você tem sapato, se você tem sandália boa, venha para os cultos, irmãos e irmãs, de sapato, de sandália boa. Não venha com sandália havaiana para a igreja, só se você não tiver. Mas venha bonito, venha bonita para a igreja. Deixe sua sandália havaiana em casa, deixe sua lepe-lepe em casa, venha para a igreja bonito. Eu fui para a igreja na minha jovialidade, não me lembro às vezes que eu fui para a igreja de sandália, não me lembro, porque sapato era escasso. Mas eu já contei para vocês que eu já fui para a igreja com um sapato com um furo por baixo, tinha um furo, usei tanto que desgastou o solado e ficou um furo. E quando eu me ajoelhava, eu dobrava, né, os pés, botava um em cima do outro para tapar o buraco para ninguém ver. E quando estava chovendo, eu chegava na igreja, pronto. Aí era uma maravilha só. E eu com medo do chulé arrochar, o fedor subir, e os irmãos ficarem: meu Deus, que carniça é essa aqui? Por causa do buraco no solado. Mas não deixei de ir para a igreja. E quando Deus abençoou, e eu comecei a ganhar sapato, eu ia para a igreja de sapato. Escola bíblica, eu não ia de sandália, eu ia de sapato para a escola bíblica. Os demais cultos, sapato, tênis, né? Roupa esporte com tênis, eu ia lá. Eu só ia para a igreja de sandália, irmão, quando eu não tinha um sapato ou um tênis adequado. Aí eu ia, mesmo assim orando a Deus para Deus providenciar. Um dia Deus usou alguém da minha família. Eu nunca pedi nada a ninguém da minha família. Olha, mande roupa para mim, eu preciso de camisa, de calça, nunca pedi nada à minha família. Mas um dia uma irmã, sobrinha minha, a Silvia, ela disse: Silvia, vem aqui em Maceió, eu tenho um negócio para lhe dar. Eu fui a Maceió. Quando cheguei na casa dela, ela tinha comprado várias camisas esportes para mim. E vai usar, eu magro, mais fino do que um fio de cabelo. Oxe, ficou na medida. Não sei se foram 5 camisas, foram várias camisas que eu ganhei. Então, irmãos, a gente precisa depender de Deus, para Deus cuidar da nossa vida no presente e também no amanhã, em todos os sentidos do nosso viver. Eu lembro que eu era presbítero, eu dirigi uma congregação em Maceió, a única que eu dirigi, a congregação da Bela Vista. O pastor Neco uma vez disse: Silvio, vai lá em casa que eu tenho um negócio para te dar. Não, para te dar não, vai lá em casa que eu quero um negócio com você. Eu disse: já fiquei, meu Deus, o que é que o pastor quer comigo? Já fiquei pensativo, misericórdia, Jesus. Cheguei na casa do pastor Neco, e ele disse: olha, tomei esse terno para você. Ainda hoje eu uso esse terno, né? O bucho cresceu um pouquinho, mesmo assim eu murcho, aperto a calça
e dá para usar, né? Fico no aperto, mas uso a calça, uso o paletó, e o pastor me deu o terno. E um terno seminovo, irmãos. Mas eu não tinha muito terno. Não tinha. Mas Deus usou, pastor, um terno seminovo e me deu, até hoje eu uso esse terno, graças a Jesus de Nazaré. Outra feita em Maceió também, o pastor Joabe, genro do saudoso pastor Neto, disse: Silvio, vai lá em casa, na casa do pastor, eu tenho um negócio para lhe dar, mas vou logo lhe fazer a pergunta: você usa roupa seminova? Eu disse, e conservada? Eu digo: oxi, na hora, é só chegar até mim que eu estou usando. Pronto, vá lá. Ó, estamos seminovas as camisas sociais, seminova, usei pouco. Cheguei lá, ele me deu, pá, venha-se embora. Então, a gente depende de Deus, irmãos, em todos os momentos, em qualquer situação. Seja lá o que for, seja para comida. Eu digo a vocês e repito, tem gente nova que não ouviu, mas vou dizer novamente. Em Viçosa eu passei momentos difíceis em questão de alimentação. E eu ficava pensando: meu Deus, eu não estou preocupado se eu vou, o que é que eu vou comer. Eu posso comer ovo, posso comer carne de galinha, posso comer carne de peixe, posso comer carne de porco. Eu não estou preocupado o que eu vou comer, Jesus. A minha preocupação, Senhor, é onde eu vou comer. Em onde eu vou comer? Em qual casa alguém vai me chamar para dar a boia? Porque houve momentos que eu só fazia uma refeição do dia, ou meio-dia, ou à noite, e de manhã não fazia. Então, eu passei por esses momentos difíceis na vida, mas eu tive que confiar e depender de Deus. Depender que Deus ia usar algum irmão, alguma irmã, por mais vergonhoso que eu fosse, mas ia chamar: vem aqui, Silvio. Não ia dizer o que era, mas vem aqui, está horário que eu quero falar. Quando chegava lá, a boia estava reservada. Saudoso pastor Jeremias, quando chegava a hora do almoço na casa dele, e eu com fome, eu pegava o bacon, eu saía da casa dele e pronto. E o pastor Jeremias sabia o que eu passava, a dificuldade que eu passava. E um dia o saudoso pastor Manuel Francisco, que os irmãos bem conhecem, muitos, foi visitar o pastor Jeremias, e quando chegou na hora do almoço eu peguei, saída pela esquerda. E eu sei que eu saí, fiquei lá na praça em Viçosa, e a tripa maior brigando com a tripa menor, e o que tinha que fazer era encher o bucho com água. Encher o bucho com água, porque eu não estava me alimentando. E quando foi um dia, nesse mesmo dia, depois o pastor ia embora, o pastor Manuel, o pastor Jeremias chamou e disse: nunca mais faça isso na sua vida. No dia que eu lhe chamar para almoçar na minha casa, você estiver lá, e no dia que eu disser: Silvio, fique para almoçar, você fique. Fique, porque se você for embora, o pastor que está me visitando vai pensar que eu não quero que você almoce na minha casa. Então, fique. Se eu lhe chamar, é para você ficar. E eu disse: tá bom, pastor. Mas eu já estava esperto, bem esperto. E quando já ia chegando perto do almoço, eu estava lá, eu já saía, nem para ouvir ninguém me chamando. Mas mesmo assim o saudoso pastor Jeremias dizia: por que você foi embora? Não, pastor, deu vontade e tal. E eu ficava sem comer. E às vezes ele me chamava: vamos ali, Silvio. O presbítero Juscelino foi comigo. E na praça Firmino Maia, é uma praça central de Viçosa, onde tem a feira, uma baita de uma feira. E lá tem vários quiosques, onde vende pastéis, caldo de cana e etc. E eu cheguei lá e disse: vamos aqui fazer um lanchezinho, Juscelino. E eu sei que eu lanchei lá e eu disse: olha, uma vez eu e o pastor Jeremias veio para cá, ele me chamou: vamos ali comigo, Silvio. E descemos a pé da igreja, e ele me levou para esse quiosque, um dos quiosques. E ele já era diabético. E eu disse: pastor Jeremias, o senhor sabe que o senhor não pode comer esses negócios, caldo de cana, pão doce, o senhor sabe que não pode. Silvio, fique na sua e não diga nada para a Helma, que era a esposa dele, né? Não diga nada para ela. E eu tive que obedecer e fiquei calado e disse: vamos embora comer. Então, algumas vezes ele fazia isso aí, sabendo da minha situação. Então, irmãos, a gente aprende a depender de Deus nas situações adversas da vida. Nós precisamos ter isto em mente, que a gente depende do Senhor a todo instante, seja lá em qual área for.
E Moisés aprendeu a depender de Deus. No deserto, o povo murmurando, ele deu uma palavra: calem a boca, vocês vão ver o que Deus vai fazer. A maravilha de Jeová vai fazer aqui no meio de vocês. E vocês vão ficar tudinho caladinho. Vocês verão a mão possante de Deus. E a murmuração rolando. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés clamou a Deus. Não adiantaria clamar aos homens, é perdido. Ele teve que clamar a Deus. Ele clamou ao Senhor e o Senhor disse: olha, Moisés, pega a vara que está na tua mão, levante a vara, e a outra mão você levante sobre o mar, aponte para o mar. E a Bíblia diz que Moisés fez isso, levantou a vara, apontou a mão, orou ao Senhor, e a Bíblia diz que um forte vento oriental veio, abriu o mar vermelho de duas bandas, ficaram duas mulheres, uma à direita, outra à esquerda, e o povo passou a pé enxuto. O povo, irmãos, ele começou a ver a dependência de Deus. Por mais que teve aquelas situações das pragas, mas o povo ainda ficou meio, na minha expressão chula, ficou meio broco, sem entender. Mas aqui a gente começa a ver Deus querendo ensinar o povo a depender 100% dele. Vara levantada que Deus tinha dado, toma aí, fica com esta vara, levante a mão, ore, clame, clamou, e Deus fez o milagre acontecer. Deus fez o mar se abrir, um vento oriental soprou toda a noite. Irmãos, e a Bíblia Sagrada diz que este vento oriental, ele veio da narina de Deus. A narina de Deus soprou. E aí, veja que poder, irmãos, que poder a narina de Deus. Se fosse o sopro da boca, né? É mais forte, mas a narina de Deus, ao expelir o ar, fez com que o mar se abrisse para o povo de Deus passar a pé enxuto. A gente precisa depender de Deus, irmãos. Eu não sei qual é o mar vermelho que está diante de você nesta noite. Eu não sei qual é o mar vermelho. Possa ser que tenha alguém que esteja na boa, esteja caminhando livremente, sem nenhum mar vermelho na frente. Mas possa ser que tenha alguém que esteja com um mar vermelho na sua frente, um obstáculo na sua frente, uma barreira na sua frente, uma situação que você não consegue de jeito nenhum resolver. E o que fazer? Depender 100% de Deus. Só Deus é que pode fazer este mar vermelho meu aqui se abrir para eu poder passar. Se olhar para a direita, se olhar para a esquerda, se olhar para trás, olhando para frente, eu não vejo nenhum livramento. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Direita e esquerda, retaguarda, só vinha areia. Na frente eles viram o mar. Não tinha de jeito nenhum solução para eles. Mas, meus amados irmãos, o clamor a Deus, demonstrado pela dependência 100% do Senhor, fez algo inacreditável acontecer. Se você depender 100% de Deus, eu quero que você saia desta noite aqui consciente. Deus vai fazer este mar se abrir e você vai passar. Não sei qual é este mar vermelho que está diante de você, não sei qual é. Mas Deus vai fazer soprar um vento e este mar vai se abrir, você vai passar, você terá a solução, você terá a resposta de Jeová, você terá a vitória oriunda de Deus para a sua vida e você vai cantar o hino da vitória, porque você está dependendo do seu Deus 100%. Ah, pastor, a minha saúde está abalada, pastor, minha saúde não está tão boa não. Dependa 100% de Deus. Este mar vermelho da sua saúde abalada, Jesus abre e cura. Jesus repreende enfermidade, Jesus repreende doença, Jesus repreende moléstia, Jesus repreende tudo que não presta, que queira acabar com a nossa vida física. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu não sei qual é o mar vermelho que possa estar
diante de alguém nesta noite aqui, mas demonstre a sua dependência do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sei como sair dessa. Eu não sei como obter uma solução para isto aqui, mas eu sei, Senhor, que eu dependo de Ti. Se lembre de Charles Finney. Se lembre deste camarada. Ele que tomava conta de muitíssimas crianças. Faltou alimento para as crianças. Clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e Deus mandou o padeiro e Deus mandou o leiteiro. O transporte do leiteiro quebrou na frente do orfanato. Na frente do orfanato. Deus pode usar, irmãos, até quem não é crente para socorrer você. Parece algo inacreditável. Parece algo, não tem condições, tem. Deus pode usar até quem não é crente. A Bíblia registra fatos de pessoas que não eram crentes e que ajudaram, socorrer os servos de Deus. Vocês se lembram de Elias? Pregou, orou, não vai chover, não choveu, veio a seca sobre toda a terra. Deus manda, olha, Elias, vai lá para o ribeiro. Ficou bebendo lá da água do ribeiro. Veio os corvos e jogava a carne para ele comer. Era carne e era água. Mas chegou o tempo que o ribeiro também secou. E agora para onde ir? Profeta dependente de Deus. Para onde ir? Para onde ir? Vá agora para a casa de uma viúva. Foi como o presbítero se falou quinta-feira passada, né? As viúvas de hoje, a sua maioria, tem pensão, tem aposentadoria, mas naquela época não tinha nada. E ir para a casa de uma viúva, porque Deus não mandar para a casa de uma pessoa rica naquela época. Não, vá para a casa de uma viúva, porque a bênção de Deus ia chegar na casa da viúva e o profeta também seria abençoado. Dependência de Deus. Um dia, para terminar, porque temos duas situações para resolver aqui. Um dia lá em Piaçabuçu, irmãos, eu preguei uma mensagem. Não se preocupe. Eu nunca preguei aqui não. Não se preocupe. Foi a temática daquela noite ali. E com esta mensagem, veio imbuída na mensagem uma questão que não era direcionada à igreja. Não era direcionada para a igreja. Mas uma mensagem direcionada a mim como pastor. Não se preocupe. Para o lugar para onde Deus vai te levar. Foi um dos pontos da pregação. E eu confesso aos irmãos que eu não preparei o material pensando em mim. Eu preparei o material pedindo ajuda a Deus para entregar à igreja. Mas no momento que eu comecei a ministrar e que eu cheguei nesse ponto, não se preocupe para o lugar para onde Deus vai lhe levar. Ele cuidará de você. Enquanto eu pregava a palavra de Deus nesse ponto aí, vinha a confirmação do Espírito de Deus na minha alma que aquela partícula da mensagem estava direcionada a mim. E eu estava onde? Em Piaçabuçu. E acabou a mensagem, entreguei tudo que tinha para se entregar. E eu fiquei pensativo, meu Deus, e agora? Não se preocupar para o lugar para onde Deus vai te levar. E deixei as águas rolarem. Quando chegou o tempo, não sei se foi no mesmo ano, quando foi depois, para onde eu vim? Vim para Campos Frios. E aqui estou. Dia 22, vamos fazer 3 anos que estamos com os irmãos aqui. 3 anos que estamos com vocês aqui. Então, irmãos, nós devemos depender de Deus. Não tem como solucionar. Vamos clamar aquele que tem o poder de solucionar, de abrir mar vermelho, de dar vitória a nós. Mas sai nesta noite convicto desta palavra. Eu tenho que depender de Deus em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias. Eu tenho que depender. E qualquer mar vermelho que ficar na minha frente, Ele vai abrir para eu poder passar e cantar o hino da vitória. Deus abençoe a todos nós.